Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Todo mundo feliz aí? Quem já recebeu aí, levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Então bata palmas ao Senhor para a gente começar. Gostaria que você abrisse suas Bíblias. Livro de Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 4. Amém? Então vamos lá. Filipenses 4:4 diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diga para o seu irmão aí do lado: alegrai-vos, 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 alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Amém? Amém, podeis assentar. Alegrai-vos. Mostra um sorriso para o seu irmão, alegrai-vos. Essa história, esse versículo é interessante porque ele me remete a uma história. Diz que havia um homem pobre, morava num casebre, numa fazenda humilde, e ele tinha muitos vizinhos que eram melhor de situação que ele. E esse homem pobre, ele tinha apenas a esposa e um filho, e uma fazenda caindo aos pedaços. Mas lá na fazenda caindo aos pedaços, ele tinha um cavalo mais bonito da região. Um cavalo branco, bonito, que ajudava ele na fazenda. E todo fazendeiro que tinha ali era doido para comprar aquele cavalo. Mas ele não vendia o cavalo. Porque o cavalo ajudava ele, o cavalo era bonito, ele tinha um amor pelo cavalo. E o cavalo valia muito dinheiro. E aí, certo dia, eis que amanheceu e o cavalo sumiu. Não, pastor, não morreu não. Sumiu. E aí os vizinhos daquele fazendeiro começaram a fazer assim: ih, roubaram o cavalo. Morreu. Roubaram o seu cavalo. E agora, seu burro? Falei para você que você tinha que ter vendido o cavalo. Roubaram o seu cavalo, agora você ficou sem nada. E agora? Sem cavalo, sem dinheiro, sem nada. E todas aquelas pessoas começaram a criticar ele, porque ele não tomou a atitude de vender o cavalo. E ele ali, encostado na cerca, olhando para o curral, olhava para aquelas pessoas falando dele, olhou para aquelas pessoas e disse assim: tudo que eu sei a respeito dessa história é que meu cavalo sumiu. Se ele foi roubado ou se ele fugiu, nada sei. O resto é julgamento de vocês. Não se apressem. Não se apressem. Tudo que eu sei dessa dita maldição é que meu cavalo sumiu. Para onde ele foi, eu não sei. Bem, acontece então que se passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e a chacota continuava. Eis que quem aparece um dia de manhã? Amanheceu o dia e lá estava o cavalo. E junto com ele trouxe mais 12 cavalos selvagens. E aí, aquelas pessoas que estavam ali, os amigos, os vizinhos, nossa, mas bem que você disse, não foi uma maldição, foi uma bênção.
bênção, porque o seu cavalo foi, e agora ele ficou sumido uns dias, mas quando voltou ele trouxe 12 cavalos que valem muito mais dinheiro do que ele. Nossa, parabéns pela bênção que você recebeu. E ele ali, encostado na cerca do curral, olhava para os 13 cavalos, o dele mais 12, e falava assim: se é bênção ou se é maldição, não sei. Sei que o meu cavalo trouxe mais 12. Novamente nota uma coisa: há o pré-julgamento. Parece-me que é uma coisa muito boa, parece que é um negócio das Arábias, não é verdade? Mas na verdade eu não sei. Eu só sei que eu vejo 13 cavalos. Se isso é uma bênção ou se isso é uma maldição, eu vou saber daqui a pouco. Mas que bom que meu cavalo voltou. O meu voltou. Os outros 12 eu ainda vou descobrir. Aí então, o filho daquele homem começa a adestrar os 12 cavalos. E ele Gente, vocês já viram um cavalo selvagem? Eu acho que não. Mas vocês já viram um filme que alguém adestra um cavalo selvagem? É um negócio fácil? Não é, né? Então, imagina 12. E aí o filho daquele homem começa a treinar o cavalo, e começa a treinar do cavalo. Alegrei-vos. Dá um sorriso aí, alegrei-vos. E o filho daquele homem então começa a treinar os cavalos, e eis que um dia um cavalo daquele o derruba, ele cai e ele quebra as pernas. E aí, o pessoal ali, rapaziada, amigo dele ali, os vizinhos: nossa, mas bem que você disse que podia ser uma maldição. Nota, você disse que podia ser maldição. O seu filho nunca mais vai andar, e agora? Acabou tudo na sua vida. Você tem 12 cavalos que não servem para nada, porque ninguém quer esses bichos. Quem que quer um bicho arisco desse? Seu filho que te ajudava na fazenda, quebrou as pernas e nunca mais vai andar. E ele ali, olhando para o filho dele, olhando, escutando tudo aquilo, olhou para aquelas pessoas e disse: olha, o que eu sei é que meu filho quebrou as pernas. Se ele vai ou não andar, isso é julgamento de vocês. Isso é julgamento de vocês. O que eu quero dizer e o que eu quero mostrar nessa história é que, nota, coisas boas e coisas ruins são boas ou são ruins de acordo com o julgamento que a gente dá em cada uma delas. Normalmente nós, seres humanos, ok? Julgamos sem conhecer a totalidade dos fatos. Isso é água, ok? Vocês sabem porque vocês viram eu colocando, não é verdade? Mas quem que encheu aquela jarra? Vocês viram quem encheu aquela jarra? Isso é água? Ou é álcool? É água ou é álcool? É água, porque nós já vimos o pessoal beber ali, está todo mundo em pé, então é água. Mas, se vocês não tivessem visto eu encher ou alguém tomar, como saberíamos se era água ou se era álcool sem fazer isso? Ou sem cheirar? Julgamos sem conhecer a totalidade dos fatos. E quando fazemos isso, tomamos decisões precipitadas na nossa vida. E eu não estou falando de julgar caráter de outra pessoa, não. Eu estou falando a respeito de nós mesmos, de nossas ações. Nós nos julgamos muito, nós nos condenamos muito.
Muitas vezes achamos que não valemos nada, achamos que não temos valor, muitas vezes achamos que Deus nos esqueceu. Mas a grande verdade é que Deus nos ama de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Nota, mandou para o mundo inteiro o Filho dele morrer por nós. Então como dizer que Ele não nos ama? De que julgamento é esse? De onde partiu esse julgamento? O que nos leva a ter esse julgamento? Quando Jesus Cristo foi comer na casa de Zaqueu, quantos julgaram essa sua atitude de comer na casa de um publicano, desonesto? Mas a grande verdade é que as pessoas não conheciam a totalidade dos fatos, simplesmente porque não conheciam a Jesus Cristo. Porque uma vez que você conhece o caráter de Jesus Cristo, você entende exatamente o que Ele foi fazer na casa de Zaqueu. Muitas vezes nós não damos o valor devido que nós merecemos, porque o Senhor nos dá valor. Se é bênção, se é maldição, não sei, mas o que eu vejo é uma igreja constituída pelo Senhor, pessoas levantadas e trazidas até aqui para ouvir, para celebrar, para se alegrar. Alegrai-vos! Alegrai-vos! Ou você não quer se alegrar? Alegrai-vos! Alegrai-vos porque o Senhor te fez assim. Alegrai-vos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Alegrai-vos. É água. Mas sem conhecer todos os fatos, poderia ser álcool. Nunca vamos conhecer todos os fatos. Vamos nos aproximar, talvez, da maioria deles. Notem, esses homens que conheciam aquele fazendeiro achavam que aquele cavalo era tudo. Mas de repente aquele homem mostrava assim: ora, o cavalo sumiu, e aí? Acabou minha vida? Vou morrer? Vou dar um tiro na cabeça? E é exatamente essa a questão. Muitas pessoas, nesse momento que nós estamos passando de tanta dificuldade financeira no país, elas se desesperam a ponto de dar um tiro na cabeça. Por quê? Porque os urubus de plantão estão falando assim: isso não vai dar certo, isso que aconteceu com você é uma ruína, e agora acabou para você. E nós que somos cristãos esquecemos da palavra e esquecemos de nos alegrar. Não aceite a palavra destrutiva que bate à sua porta. Não aceite. Repreenda. E viva. E dê o próximo passo. E caminhe. Ah, Elner, mas você não está na minha pele. Não estou. Inclusive, para você julgar alguém, na psicologia a gente chama isso de usar os óculos da outra pessoa, para entender por que ela toma determinadas atitudes. Quando você se põe no lugar daquela pessoa e tenta enxergar a vida dela através da ótica dela, então você começa a entender um pouco por que ela toma aquelas atitudes. Mas não fazemos isso, fazemos como aqueles vizinhos dos fazendeiros. Nós julgamos. Vamos ter mais cautela nisso. Eu nem vou falar para a gente parar, porque a Bíblia diz para não julgar. Mas como eu sei que é um negócio bem complexo de se fazer de um dia para o outro, que tal começar a diminuir? Antes de abrir a boca, observar. E eu estou falando de novo da sua vida. Antes de julgar que a sua vida é um fracasso, antes de julgar que a sua vida está uma porcaria, antes de julgar que porque você está doente o mundo acabou, comece a observar tudo que Deus tem feito por você e se alegre. O que nós percebemos, eu não sei se vocês conhecem, com certeza vocês conhecem pacientes de câncer aqui, e uma coisa que eu percebi é que
Existem 2 pacientes exatamente com o mesmo diagnóstico, exatamente o mesmo tipo de câncer. Um vive e o outro morre em 1 semana. Por quê? Por conta da atitude que uma pessoa tem. Alguém tem a atitude de eu vou viver. E ele vai se agarrar à vida, e ele vai lutar pela vida dele, e ele não vai aceitar os diagnósticos de médicos, e ele não vai aceitar que ele vai morrer, porque quem controla a vida dele é Deus. Mas outras pessoas vão se abater, vão começar a pesquisar na internet sobre a doença, e vão começar a ficar doido, porque aquilo lá tem 99% de chance de ser fatal. Por conta disso, mimimi. E não dura 1 semana, porque se enterra na doença. Eu lembro quando eu descobri que eu era diabético. Eu vou falar para vocês, foi a pior primeira semana da minha vida. Foi quando eu descobri que eu era diabético. Eu não dava conta de segurar minha raquete de tênis. Pesa 160 gramas. Eu não dava conta de descer do meio fio, porque eu não tinha força para fazer isso aqui, ó. Mas eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho prestação de casa para pagar. Graças a Deus não tem mais, só a esposa e os filhos. Vou morrer? Eu vou morrer porque eu fiquei diabético? Ou eu vou me fortalecer em quem me fortalece? Ou eu vou buscar força em quem me dá força? Ou vou ficar aqui, vou morrer. Se levanta, se alegra. E o difícil é eu dar essa palavra para vocês e verem vocês tão sérios agora, porque vocês estão achando que isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, eu não estou pregando facilidade, mas a atitude de sorrir é sua. Se alegra, dá um sorriso aí de novo. Fala para o seu vizinho aí, se alegra, Luiz. Se alegra, Leila. Se alegra, irmã. Se alegra, irmão. Cadê o sorriso? Dá um sorriso aí, desse jeito. Cadê o sorriso? Dá um sorriso pro seu irmão aí. Contagia essa igreja de sorriso. Se alegra, irmã. Não é fazer assim não. Se alegra, dá um sorriso. Aí, se alegra, Lênide. O imposto de renda, ó. Pizza mais tarde, tô sabendo. Se alegra. Se alegra. Incendeia. É bíblico. Não se abata. Vai ter um monte de coveiro batendo na sua porta falando que não vai dar certo. Vai ter um monte de gente falando que você vai à falência. Vai ter um monte de gente falando que a crise você vai ficar desempregado. Se alegra. É Deus que conduz isso tudo. Você é filho do rei. Põe a coroa na sua cabeça e se alegra. Se alegra a hora que começar a vir essas notícias ruins. E olha só, elas vêm de fora para dentro. O que tem dentro de você, irmão? Tem um negócio chamado Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você. Diga assim, o Espírito de Deus. Diga com convicção, o Espírito de Deus habita em mim, e eu me alegro nele. Então sorria e bata palmas ao Senhor. Sorria, se alegre. O Espírito de Deus habita em você. Deus não fez você para ser um fracasso, um chorador, um resmungador, um reclamão, um nada vai dar certo. Talvez o seu cavalo tenha sumido. E junto com ele voltaram 12 cavalos. E talvez seu filho começou a treinar um cavalo. E ele caiu e quebrou as pernas. E de repente parece que tudo é uma desgraça. Mas quando nós começamos a olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós começamos a ter certeza naquilo que nós não estamos vendo.
O que as pessoas ao seu redor vão ver é exatamente isso. O seu cavalo sumiu e o seu filho está com as duas pernas quebradas e a sua vida agora está indo para o saco. Mas o que eles não sabem é que existe um Deus que nos supre, existe um Deus que nos orienta, existe um Deus que nos sustenta, existe um Deus que nos protege, existe um Deus que vai à nossa frente, existe um Deus que preparou o melhor para os filhos dele, que por acaso somos nós. Receba, alegrai-vos. Novamente eu digo, alegrai-vos. Você está recebendo essa palavra, irmão? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Glória a Deus. Bem, vocês querem saber o final da história? Não, né? Posso terminar por aqui? Não? Quer mesmo? Bem, desgraça pouca é bobagem, né? Aí, o homem estava com o filho dele lá no hospital, não podia andar. Eis que aconteceu uma guerra. E é uma guerra que aquele país entrou naquela guerra, mas era uma guerra perdida. Era uma guerra que eles não conseguiam lutar. E todos os jovens de todas as cidades foram convocados para lutar. E quando os jovens daquela cidade estavam embarcando, os vizinhos do fazendeiro fez assim: fazendeiro, foi uma bênção mesmo seu filho ter quebrado as pernas, né? Porque agora todos os nossos filhos estão embarcando nesse ônibus e vão morrer naquela guerra. E aí o fazendeiro olha para eles e fala assim: tudo que eu vejo são jovens embarcando no ônibus. Se eles vão morrer, é julgamento de vocês. Os meninos ainda estavam vivos e os pais já estavam enterrando eles em vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós olhamos para algo que nem aconteceu ainda e a gente começa a se desesperar em cima de algo que não aconteceu. Tudo que eu vejo são jovens nesse ônibus indo para a guerra. Não vejo nenhum corpo, não vejo nenhum defunto. O que os seus olhos de fé, irmão, veem? Eu desafio você a olhar para a situação que você está passando agora e olhar espiritualmente para isso e declarar a sua vitória sobre essa situação. A fé é sua. Você crê? Você crê nesse Deus que você está adorando aqui? Você crê nessas campanhas que você tem feito? Você crê por conta dessas madrugadas de oração? Você crê? Então por que você se entristece? Alegrai-vos. 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 Não existe dificuldade maior que o teu Deus. Alegrai-vos. Não existe situação perdida para Deus. Alegrai-vos. E mesmo que você perca, quando alguém falar: "Ih, perdeu, falei", tudo que eu vejo é que eu perdi. Mas o que Deus tem reservado para mim, isso é muito maior. Se alegre sempre. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4.
problema com o meu óculos novo. Se eu coloco, eu não enxergo. Se eu tiro, eu não enxergo também. Terrível. Passaram-se os verões. Isso aqui. Opa, tá errada essa passagem. Ah não, tá aqui. Tiago, capítulo 4, do versículo 11 em diante, diz assim. Eu gostaria que os irmãos fizessem silêncio mais ainda e prestassem bem atenção. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia. Se você tem caneta, grafe esse texto. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quando você vê o seu irmão em dificuldade, não julgue o que ele está passando. Ofereça somente o seu abraço, ofereça o seu sorriso, ofereça a sua comunhão, ofereça a sua presença. Voltei a ver vocês. Ofereça o seu sorriso, alegrai-vos. Não ofereça o seu julgamento, não ofereça as suas palavras rápidas. Porque o nosso cérebro, ele tem mania de julgar muito depressa, baseado em detalhes do mundo. Ele vai fazendo a matemática dele e ele já dá a resposta pronta. É vagabundo, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. O cérebro faz isso automaticamente para economizar energia. Não é porque você é ruim, não. A neurociência explica muito bem essa situação. Mas nós, como bons cristãos que somos, não devemos julgar. Então, quando você estiver vendo alguém em necessidade, não julgue a necessidade dele, não julgue por que ele está vivendo aquilo, não julgue aquela situação, simplesmente ofereça o seu abraço, ofereça a sua ajuda, ofereça o seu sorriso, estenda a sua mão. Aquilo que queremos que as pessoas façam conosco é o que nós devemos fazer com as outras pessoas. Eu acho muito interessante isso por conta desses textos que eu trouxe aqui, porque o que Deus quer de nós? Deus quer de nós amor para com Ele. Ele quer que nós o amemos. E o que Ele ofereceu para nós? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou. Ofereça o seu amor para as outras pessoas. Se eu quero receber amor, eu ofereço amor. Essa é a premissa básica de Deus. Ele nos amou primeiro sempre, e Ele nos ama primeiro sempre. Por isso que Ele quer de nós é amor. Ele quer de nós é obediência. Se você abrir sua Bíblia num outro texto, abra sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 4. Vocês me perdoam, mas eu costumar com meu óculos novo, o negócio é meio lento. Efésios 2, do versículo 4 em diante, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus te ama, querido. Deus te ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Que nós possamos multiplicar o amor por aí. Que a gente possa chegar em quem estiver passando dificuldade e dizer assim: alegrai-vos, porque Deus te ama. Alegrai-vos, porque Deus é contigo. Alegrai-vos, porque Ele é muito maior do que isso que você tem vivido. Alegrai-vos. Sinta a alegria em Deus. Sinta a alegria em estar aqui cultuando ao nosso Senhor. Sinta alegrias em bater palmas quando tiver que bater palmas. Sinta alegria em cantar quando tiver que cantar. Sinta alegria em dançar quando tiver que dançar. Sinta alegria em orar quando tiver que orar. Sinta alegria em jejuar quando for jejuar. Sinta a alegria. Alegrai-vos. Porque se você ficar emburrado, não vai melhorar muita coisa. Não é porque a gente está emburrado e triste e preocupado que o problema acaba. O imposto de renda não acredita na minha conta só porque eu estou preocupado com ele. Ah, estou preocupado com ele, o imposto de renda vai? Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu sei que não vai, eu sei como é que é. Então se alegre. Creia em Deus, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e muito mais Ele fará. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Amém. Feche seus olhos, descruze suas mãos. Dá uma relaxada assim, ó. Respira bem fundo, puxa o ar bem fundo aí, ó. Feche seus olhos, não olhe para mim, não olhe para a pessoa que está do seu lado. Concentre-se na sua alegria. E apresente um sorriso agora na presença do Senhor. Apresente-se agora na frente dele com um sorriso. Eu sei que você está preocupado, eu sei que você está amargurado, eu sei que essa palavra te confronta e que talvez você esteja pensando aí: é fácil falar, é fácil falar, difícil é viver. Querido, ninguém falou para ninguém que ter fé era um negócio fácil. Mas ter fé é acreditar em algo que você não vê. O que é que você não vê que você quer que aconteça na sua frente? O que é que você não vê que você quer que aconteça? Então, de olhos fechados, começa a visualizar aquilo que você quer ver. Comece a visualizar isso na sua frente. Comece a colocar na presença de Deus. A Bíblia diz que a gente não recebe porque não sabe pedir. Então coloque na presença do Senhor agora com fé e visualize. E se alegre agora porque isso é seu. Se alegre porque isso está chegando na sua mão. É a cura. Se alegre porque a cura está chegando. O que é? Eu não sei o que é, mas você sabe o que é. É uma proposta de emprego. Se alegre então porque ela está ao alcance das suas mãos. Se alegre. Alegre no Senhor, porque Ele já te deu. Ele já te deu. Eleve as suas orações agora, comece a falar com o Senhor, e comece a falar com o Senhor de maneira que isso já aconteceu. Comece a agradecer porque isso já aconteceu. Comece a agradecer porque já está na sua vida. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu, porque o Senhor já moveu o mundo inteiro para que isso acontecesse para você hoje. Mas é necessário que você tenha fé, é necessário que você creia, é necessário dar o passo no vazio. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor amado, por esse momento aqui, onde o Senhor já fez, porque o Senhor faz todos os dias por mim, o Senhor faz todo dia por cada um de nós. A cada dia o Senhor renova, Senhor amado, a nossa quantidade de oxigênio para que nós possamos respirar e andar. A cada dia o Senhor nos dá o café da manhã, a cada dia o Senhor nos dá o almoço, a cada dia o Senhor nos dá o jantar. Não falta nada nas nossas residências, Senhor amado, ainda que seja pouco muitas vezes, mas não falta, e nós te damos graça por isso, Senhor, e nós te damos graça agora, Senhor amado, por todas as bênçãos que ainda estão por vir, porque o Senhor já as liberou sobre nós, porque
porque o Senhor é Deus, o Senhor não é homem para mentir, e nós cremos na sua eterna graça e palavra e bondade e misericórdia, porque um dia o Senhor nos amou primeiro. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a nossa igreja que ela vai receber a vitória nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu agradeço a oportunidade. Amém.